Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos iniciar apenas com um versículo bíblico, mas vamos ler também outros textos importantes. Quero falar um pouquinho sobre o supremo propósito do Senhor. No decorrer do sermão, os irmãos vão entender por que o Alessandro de novo está falando nesse assunto. Se deixar por minha conta, eu tenho até o fim do ano para falar desse assunto mais ainda. Mas como é o ano de ir além, esse assunto ele é fundamental. Muito fundamental. Muito importante. Romanos 11, versículo de número 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pai, tudo é do Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo vem de Ti, Paizinho. Nossa vida é Sua. Tudo que está ao nosso redor Te pertence, Pai. Do Senhor é a terra, a Sua plenitude, ó Deus, o mundo e os que nele habitam, Pai. Em nome de Cristo, amplia a nossa visão. Faz-nos enxergar que é muito maior a Tua vontade. Que o Teu anseio, o Teu desejo, os Teus projetos para nós, ó Pai, são muito grandiosos. Por isso, ó Deus, faz-nos ir além. Além de nós mesmos, ó Deus, para enxergarmos todo o Teu decreto, toda a Tua ordem, toda a Tua vontade. É a oração que faço, Pai, na certeza absoluta que o Senhor falará aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Por que que nós não conseguimos enxergar o supremo propósito de Deus? Deixa eu dar uma explicação rápida, o que é o supremo propósito, para você entender e você compreender um pouco da conversa que nós vamos ter aqui hoje à noite. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo, você vai ver que a terra era sem forma, que a terra era vazia, que as coisas por aqui não estavam muito legais. Deus então decidiu criar. E aí ele então usou, até conversei isso com meu filho essa semana, usou o que nós chamamos em latim de ex nihilo. Do nada, ele falou e criou tudo que há de existir. Haja luz, haja água, haja terra. E em 7 dias, tudo se formou, tudo se fez. Sendo que no último dia da criação, ele falou, bem, agora que eu estou fera em criar, eu vou criar algo muito especial. Eu vou criar o homem. E aí ele criou o homem, tirando do pó da terra, formando barro, soprou em suas narinas e soprou sobre ele o fôlego da vida e fez dele uma alma vivente. Viu que não era bom esse homem continuar sozinho. Vou fazer dele então uma companheira. Da costela surge Eva. A mulher para acompanhar, que seja idônea, que seja fiel a ele. E esse casal vivia no paraíso, sonho de todos nós, jardim do Éden, alcançar esse objetivo. Mas um dia, Eva não resistiu à tentação da serpente e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dali, os seus olhos começaram a ver coisas que eles não viam antes, porque eram puros, não havia pecado, não havia maldade. Mas a partir do momento que eles comeram daquele fruto, eles se extraviaram, eles perderam a rota, eles saíram do caminho. Como Paulo fala em Romanos capítulo 5, você pode lê-la depois com calma, capítulo 3 de Romanos, mostra isso. Eles perderam o rumo total. Só que Jesus, quando criou Adão, ele disse, eu vou fazer algo que seja semelhante a nós. Façamos o homem, Gênesis 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim a Trindade formou o homem. Só que a partir do momento que o homem caiu, essa
essa sequência hereditária quebrou. E no capítulo 5, versículo 3 do livro de Gênesis, você vai ver que nasce o Sete, filho de Adão, com Eva. Mas ali não fala que eles eram a sequência de Deus, porque se Adão foi criado por Deus, Sete também era a semelhança de Deus. Só que então, com a quebra, ali fala que Sete agora é semelhança de Adão. Acabou-se a sequência por causa do pecado. Só que Jesus tem um filho que ele ama muito, até falei isso na EBD hoje, ao ponto de no dia do batismo de Jesus, Deus, do alto céu, falar uma frase: este é o meu filho amado, em quem muito me compraz, ou que eu tenho muito prazer nele. Deus, quando criou Adão, também queria falar isso de Adão. Então, em Cristo, Deus começa agora uma nova criação. E essa nova criação tem o direito de ser chamado Filho de Deus. Porque essa criação estava perdida e foi achada. Estava morta e reviveu. Porque encontrou o Senhor Jesus. E ao encontrar o Senhor Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aquele propósito inicial do Senhor começa a voltar de novo à tona. Porque ele veio para os seus filhos, que era Israel, mas Israel fez o que para Deus? Virou as costas. Não reconheceu Jesus como Senhor. A partir de então, Deus começa a igreja. Deus começa a preparar uma noiva para se unir ao Filho de maneira plena. Percebe que lá no início a vontade dele era uma, e ela não deixou de existir? Ela continuou sendo a mesma vontade, ter uma família de muitos filhos semelhante a eles. Paulo fala em Romanos 8, que nós somos predestinados para isso, para sermos semelhantes a Jesus. Em João 3,16 fala que Jesus era unigênito, correto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em Romanos 8, 29, Paulo já fala que agora Jesus não é mais unigênito, ele é o primogênito. O que é isso? Ele deixou de ser único para ser o primeiro. E agora tem uma família repleta de pessoas parecidas com Jesus, que vão sendo moldadas à imagem de Deus, que vão sendo trabalhadas à imagem de Deus. E a gente não consegue enxergar o supremo propósito, porque nós, infelizmente, com o decorrer dos anos, nós ficamos enxergando uma parte e esquecemos do todo. Esquecemos que Deus é eterno, que tudo que Ele faz é eterno, que os frutos do Senhor são eternos, que o agir de Deus é eterno, e ficamos presos ao temporal. Queremos saber do agora, queremos saber do momento. O que é a boa do instante? E esquecemos de nos relacionar com aquele que é eterno, com aquele que transcende, que é muito maior. E aí então, vem a primeira lição que eu quero conversar com vocês hoje. Deus é o supremo motivo de todas as coisas. Se você está aqui hoje, tem que ser por Ele, e para Ele, e através dEle. Porque se você está aqui só por você, o motivo não é o ideal. Tudo começa com a motivação correta. Olha para o texto de novo aí de Romanos 11, 36. Primeira frase: porque dele. Ele é o ponto de referência. É a partir dele que eu parto. É a partir dele que eu vou viver. É a partir dele que eu vou sair. Porque se nós começarmos de uma referência falsa, nós não vamos chegar ao lugar certo. Vamos chegar ao lugar errado, porque partimos de uma motivação errada. Jesus, Deus e o Espírito Santo é o nosso ponto de referência. É a partir dele que tudo tem que acontecer na minha vida. Se não é a partir dele, o que ele fala através de Jesus? Se não é por mim, é contra. Porque dele, por meio dele, ou algumas versões vêm, através dele, ele integra tudo. Filipenses 2, versículo 13, fala que dele é o querer e o efetuar.
Ele é aquele que tem poder para integrar todas as coisas. Se não atentamos para isso, vamos considerar a parte e não o todo. Por quê? Se Deus me dá uma ideia, se parte dele o motivo, mas no meio do caminho eu faço do meu jeito, eu não entendi o projeto, eu não entendi o processo, eu não compreendi, porque tudo tem que ser dele, por meio dele, através dele, e o final do versículo diz, para ele. Sai dele para voltar para ele. Não é sair dele para parar em mim, não, gente. Eu sou instrumento, eu sou caminho. Ele é o início e é o fim, é o alfa e o ômega. Se não é assim, nós estamos agindo errados. Ele foi e sempre será o alvo de tudo. E aí eu tenho uma pergunta: por que fazemos o que fazemos? Qual é o motivo? Por que você está aqui hoje? Não está aguentando ficar em casa mais, cansado de ficar vendo culto pela televisão, pelo computador, pelo celular, eu quis hoje ir lá. Legal, muito bom, é muito bom ter você aqui, mas é muito melhor ter você aqui pela motivação certa, porque dele, por ele e para ele. Se começamos no lugar errado, se procedemos do jeito errado, chegaremos no lugar certo? Será que vai voltar para ele como glória? Será que vai voltar para ele como honra? Entender o supremo propósito de Deus é entender Deus como o Senhor de tudo e de todos. Todas as coisas, irmãos, são de Deus. Assim como o espelho reflete a imagem original de uma pessoa, todas as coisas refletem Deus. Mas com a queda, com a chegada do pecado, tudo se distorceu, tudo se extraviou, tudo se perdeu. Jesus veio para nos dar o que de novo? Vida, porque nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus veio de novo, Jesus veio aqui para que de novo a humanidade pudesse experimentar a graça, que se perdeu também, em confusão com a lei, com as regras humanas. Todas as coisas são de Deus, e Ele quer recuperar. Por isso que no final, lá em Apocalipse fala o quê? Novos céus, nova terra. Ele vai recuperar tudo de novo. Todas as coisas são por meio dEle. Ele é o sustentador de todas as coisas. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 17, versículo 28. Abra aí a sua Bíblia, porque se você não marcou esse versículo, você vai marcar ele agora. Atos 17, versículo de número 28. Atos 17, versículo de número 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então presta bem atenção, nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Isso significa o quê, pastor? Que tudo é dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Todas as coisas encontram um propósito, quando o fim de tudo é o Senhor, quando o fim de tudo é o nosso Deus. Por isso, queridos irmãos, prestem bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Nós às vezes partimos de um princípio, de uma ideia, aonde nós somos muito egoístas no processo. Queremos que seja de nós, nós somos o meio e no fim de tudo é para nós mesmos. Esquecemos que tem um Deus que está acima de todas as coisas. E nós precisamos refletir e pensar muito nisso. Refletir e meditar muito nessa questão. Porque o nosso erro está em agir o tempo todo somente do nosso jeito. E esquecer que existe um Deus maravilhoso que está olhando para nós e esperando o nosso entendimento nesse processo. Como eu sou, às vezes, mais professor do que pregador, então eu acabo fazendo como uma sala de aula. Então eu vou repetir algumas coisas aqui, para você sair daqui bem entendido desse processo, tá bom? Segunda coisa importante que eu quero falar para você. Qual deve ser então, pastor, o ponto de partida? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3.
Efésios capítulo 3. Perdão, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Qual é o ponto de partida correto, então? Já que o propósito eterno do Senhor envolve ter uma família de muitos filhos, de pessoas envolvidas num relacionamento profundo com Ele, para glorificar a Deus em todas as coisas, em todos os seus projetos, em todos os seus caminhar, porque a Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia diz, no comer, no beber, ou em qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós somos, tudo que nós almejamos ser, tem que ter o Senhor no início, no meio e no fim. Senão é puro projeto humano, senão é puro projeto nosso. E pode dar certo, mas o fim não é o melhor. O melhor fim é Deus, o melhor início é Deus, o melhor meio é Deus. Ponto de partida correto, Efésios 1, de 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, presta bem atenção. Da onde vem a nossa bênção? Vem de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em Cristo Jesus. Guarda bem isso. A bênção vem de Deus, através de Cristo. É ali que começa o processo. É ali que começa o embrião. Versículo 4. Pode colocar na tela, por favor, o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Presta bem atenção. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Por isso que o propósito do Senhor é eterno. Ele começou num tempo que não existia relógio e vai terminar num tempo que não vai ter relógio. Não é Cronos, é Kairos, é o tempo do Senhor. O projeto que Deus tem criado na sua mente, no seu coração, para nós, Ele é antes de tudo. E após tudo continuará, porque é eterno. Deus não age, gente, no nosso jeito. Ele é eterno, Ele vai agir de uma maneira tremenda, mas Ele fez isso em Cristo. Porque tem uma versão, na maioria das versões está errado. Esse nele tinha que estar maiúsculo, porque está falando de Jesus. Deus nos escolheu em Cristo. A cruz histórica foi em Jerusalém, há 2000 anos atrás. Mas a cruz de salvação da humanidade é apontada no último livro da Bíblia, no capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse, como antes da fundação do mundo, pois o Cordeiro entregou a sua vida antes da fundação do mundo. Deus já sabia que Jesus ia ser o caminho de volta para casa. Por isso, nele, Deus nos escolheu. Outra coisa importante está no versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o seu querer, segundo o seu bem propósito, Ele nos escolheu e nos predestinou em Cristo, por meio de Cristo. De novo, começa em Cristo e vai terminar em Cristo. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha que coisa interessante. Deus concedeu a nós graça, vida, bênção em Cristo Jesus. Irmãos, mais de 14 vezes no livro, na carta de Paulo aos Efésios, se repete essa terminologia. No, nele, no amado. Vira e mexe, você vai encontrar isso aqui. Por quê, gente? Porque Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a primazia. Fora de Jesus, nós somos um clube que se reúne para cantar, para ouvir um homem falar, e aí ficamos nessa boa aqui, curtindo um ar-condicionado, dançando e cantando. Mas com Jesus somos igreja. Com Jesus somos o povo do Senhor. Com Jesus nós vamos muito mais além, queridos. Versículo 10, 9 e 10.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, esse nele também deveria estar maiúsculo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus está trabalhando, irmãos, através de Cristo, para que no determinado momento, tudo, está aqui dizendo, todas as coisas, tudo nos céus, como as coisas do céu, tanto as do céu como as da terra, tudo vai convergir em Cristo. Convergir significa encabeçar de novo no grego. Jesus assumindo um controle. Quando você vai lá para Apocalipse, você encontra Jesus sendo chamado de Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores. Ele encabeçou tudo de novo. Para Deus, isso está pronto. Para nós ainda não. Para Deus, isso vai acontecer. Para nós ainda não aconteceu. Mas para Deus, vai chegar a hora aonde todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas tem um último ponto que eu quero colocar aqui para vocês, e eu quero que você entenda bem isso. Pedi a Nadine para colocar joga na tela aí, por favor. Isso. Aonde nós erramos, irmãos? Aonde está o nosso erro? É que os homens estão sempre confundindo uma parte com o todo. Então Deus, antes da criação do mundo, foi lá e projetou. Eu quero que as coisas sejam assim. Mas aí aqui no W, nosso amigo Adão e a dona Eva comeram a frutinha e caíram. Se extraviaram do caminho. Mas Deus não. Deus manteve firme o seu propósito. Quer ver? Não combinei com o pessoal da Libras esse versículo, não. Eles vão brigar comigo, mas não tem problema não. Isaías 46. Eu gosto demais desse versículo. Isaías 46, versículo de número 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, 2 pontos, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Pode levantar a Babilônia, você pode ver, capítulo 47, a queda da Babilônia. Pode levantar a Babilônia, pode levantar Roma, pode levantar o império que for. A vontade do Senhor vai prevalecer. Está aqui, ó. Deus tem um plano. O homem caiu. Imagina a cruz aqui dentro agora. Esse tempo aqui da queda humana, a gente chama de graça. O problema é que a gente fica muito preso somente aqui. Ai, Deus é bondoso, Deus é graça, Deus é maravilhoso, Ele me salvou, Ele me resgatou. Gente, isso é importante, isso é parte do projeto, mas não é o todo, é só uma parte. O reino de Deus também é uma parte, não é o todo é o propósito. Por isso que Ele vai, através da cruz, nos restaura, e nós começamos a chegar de novo para o caminho, e aí a gente se ajusta com o caminho de Deus, e vamos para o fim. Vamos para o ômega, vamos para o final. O nosso erro é que a gente se prende aqui, irmãos, A igreja existe para salvar, certíssimo. A igreja existe para levar a palavra do Evangelho, certíssimo. Nós temos que fazer isso, sabe por quê? Isso ajuda o homem que está aqui no fundo a acordar e voltar para cá. Mas o ruim é que muitos de nós só ficamos aqui. Irmãos, tem muito mais para nós. A Bíblia tem muito mais para o povo de Deus. Os ensinamentos do Senhor têm muito mais para nós. Por quê? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Querido, deixa eu ilustrar isso para você entender. Vou usar aqui o Fabinho e o Tito, para vocês entenderem a história. Pode usar aqui, Fabinho? Vou usar o Fabinho e o Tito. Fabinho chega em casa e fala assim: Duda, eu vou levar o Tito para passear na rua. Chama ele lá porque ele está brincando ali fora. Quando o Fabinho grita o Tito, ele está numa obra que tem lá em frente à casa dele, todo sujo de areia e barro. Todo sujo.
que o Fabinho vai ter que fazer? Dar um banho no Tito, para levar ele para a rua, certo? O Fabinho vai lá como um bom pai, pega o Tito, primeiro dá uma mangueirada boa nele, né, para não entrar todo sujo dentro de casa, e aí leva para dentro de casa, dá um banhozinho bonitinho, o menino está cheiroso, roupinha nova, limpinha, arrumadinha, e fala, vamos filho agora para a rua? Aí ele vira e fala assim, ah não papai, eu quero ficar em casa, eu quero continuar brincando aqui com os meus amiguinhos. É a mesma coisa, volta a imagem aqui fazendo favor. Deus chega aqui e fala, eu tenho uma cidade para levar vocês, eu tenho algo novo para levar vocês, só que na maioria das vezes a gente fala assim, mas Senhor, está tão bom aqui, Ele já lavou você, Ele já limpou você, Ele já preparou você, e você não entendeu que existe um todo para viver. Você quer ir além em 2021? Viva a graça, mas no caminho do propósito. Viva o que Deus já te deu no caminho do propósito. Viva as bênçãos, viva aquilo tudo que o Senhor já preparou para você, não mais aqui, porque Ele já restaurou você, já justificou você, já santificou você, Ele olha para você como um santo restaurado. Estamos ainda no pecado, vivemos ainda no pecado, mas Deus olha para nós como filhos. Sai daqui e traz a graça para cá, e volta para o caminho do propósito do Senhor. É isso que Ele quer para você. 1 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos. Olha só que coisa interessante. Deus tem uma determinação para nós, que é própria dEle, que é algo que Ele começou lá no A e vai terminar no Z. É algo que Ele planejou para nós. Quando você entregou sua vida a Cristo, meu irmão, Ele te chamou para dentro desse propósito. E falou, meu filho, eu tenho algo para te levar muito grande, então sai desse buraco aí agora pela cruz, e vem para o caminho, que eu vou te mostrar. Mas também Ele tem graça para nós. Isso tudo foi dado por Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Estão entendendo, irmãos? Deus já pensou na gente, muito antes da gente existir. Por isso que a gente fala sempre aqui, constantemente, e continuará falando, presença, poder e propósito. 2021 é o ano da gente, decolar, e além. O problema é que a gente só se ocupa com parte da verdade, e nós podemos ir muito mais. Eu quero chamar você a entender, que Deus já está trabalhando, querido, para que todas as coisas se converjam em Cristo Jesus, como nós lemos em Efésios 1, versículo 9 e 10, aquele mistério que estava oculto, aquilo tudo que estava escondido, que ninguém entendia, foi revelado a Paulo, e Paulo chega para a igreja e fala, olha queridos, agora está entendido, o prazer do Senhor, o propósito do Senhor, está em Cristo, e Ele vai levar Cristo a encabeçar tudo de novo, porque a chama que acendia no coração de Israel, era um novo rei que assumisse o controle, que desbancasse Roma, e que assumisse o território ali, levantasse a espada, guerreasse aquele povo, matava todo mundo, a lá Josué, para poder guerrear, combater e conquistar. Mas Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui, porque o reino do Senhor vai acontecer num novo céu, e numa nova terra, onde Ele vai encabeçar tudo de novo, Ele vai assumir o controle de todas as coisas. E sabe quem é que está nesse plano? Você, que foi resgatado, e está agora aqui, caminhando em direção ao fim, que é o próprio Deus. Por quê? Porque dele, para Ele, são todas as coisas. Efésios 3, já finalizo aqui, do versículo 8 até o 13, diz assim, a mim, o menor de todos os santos, o apóstolo Paulo falando da sua humildade, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério,
desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. A glória que nós fomos destituídos dela está no eterno propósito de Deus para nós. Quando nós somos salvos, Ele nos tira aqui do lamaçal e nos coloca no propósito. Agora é caminhar, entendendo que Deus tem um projeto que começou nele, é através dele e é para ele todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por isso, querido, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, olha o que Deus tem para a sua vida, olha o que Deus tem para o seu coração, deixa Ele tomar o seu lugar aí, deixa Ele tomar o lugar dEle, que é o seu coração. Abre essa porta que está aí, abre esse coração que está duro, está fechado, e não deixa o Senhor entrar para fazer diferença, para te enganjar num projeto que é eterno, que homem nenhum vai roubar, que inimigo nenhum vai roubar, porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje é noite de conversão, hoje é noite de mudança na sua vida. Assuma isso no seu coração e tome essa posição agora. Você vai ter um tempo, enquanto nós de novo vamos louvar o Senhor com a música que o Everton e a Nadine cantaram aqui. É o tempo de você falar sim para o Senhor, é o tempo de você dizer sim para o Senhor, para você entrar no projeto, para você fazer parte de um plano que é dele, por ele e para ele. E assim, a sua vida vai glorificar ao Senhor eternamente. Vamos juntos, com esse cântico, orar ao Senhor nessa hora.